eu peco. A Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Então eu digo que eu tenho pecado. Às vezes as pessoas podem pensar, não sei se pensa, mas pode ser que pense que eu sou doido, entendeu? Em falar eu tenho pecado. Acha que eu tenho que falar que eu não tenho pecado, entendeu? Ou não tenho que falar nada. Mas o evangelho está aí para ser pregado, né? E quem diz que todos têm pecado é a própria palavra de Deus. A Bíblia de Deus diz o seguinte: confessai uns aos outros os vossos pecados e orais um pelos outros para que sejais curados. Tem pessoa que tem medo de confessar o pecado hoje, porque vai confessar o pecado para alguém, se alguém espalha para todo mundo o pecado que ele cometeu. Mas não tenha medo de ser espalhado o pecado que você cometeu, não, porque o maior é Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Entendeu? As pessoas vão falar mal da gente, entendeu? Vão acusar, entendeu? Vão apedrejar, talvez não com pedras, mas com palavras. Mas não tenha medo, não. Obedeça a palavra de Deus, ainda que as consequências pareçam não ser boas, mas o Espírito Santo te dará força para suportar tudo o que vier contra você por causa da sua obediência à palavra de Deus. Jesus Cristo, em uma oração que estava fazendo pelos seus discípulos, ele disse: a palavra do Pai é a verdade. Então, você quer saber a verdade? Saiba a palavra de Deus. Você quer ler a verdade? Leia a palavra de Deus. Você quer ouvir a verdade? Ouça a palavra de Deus. Você quer falar a verdade? Fale a palavra de Deus. Você quer pregar a verdade? Prega a palavra de Deus. Você quer viver a verdade? Vive a palavra de Deus. Você quer praticar a verdade? Pratique a palavra de Deus. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que se fez carne e veio em forma humana, né? Habitou entre os homens naquela época. Jesus Cristo estava entre os homens. Jesus Cristo era um homem entre os homens, só que tinha uma diferença entre Jesus Cristo e os demais homens daquela época, porque Jesus Cristo é a verdade, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus, entendeu? Então Jesus é a palavra de Deus que se encarnou e se fez homem, se fez ser humano. Então você quer conhecer a verdade? Conheça Cristo Jesus. Você quer seguir a verdade? Siga Cristo Jesus. Você quer falar a verdade? Fala Cristo Jesus. Você quer viver a verdade? Viva Cristo Jesus. Apóstolo Paulo disse que Apóstolo Paulo foi um dos discípulos de Cristo, né? Ele era seguidor de Cristo, ele seguia as doutrinas, os ensinos de Jesus. Ele falou que não vivo, ele falou a seguinte frase, ó: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então devemos nós também não viver mais nós, mas Cristo viver em nós. Cristo viver em nós significa a palavra de Deus viver em nós. A palavra de Deus viver em nós significa você ler a Sagrada Escritura. E essas palavras que estão contidas na Sagrada Escritura estarão dentro do teu coração. Quando você lê e medita a palavra de Deus, essa palavra ela vai entrando na sua mente, no seu subconsciente, e vai agindo em todo o seu corpo até haver a cura. Entendeu? Que a palavra de Deus, ela cura. Há um salmo que fala assim: o Senhor me enviou a palavra e me curou pela tua palavra me curou. Jesus Cristo disse que se nós permanecer, Jesus Cristo disse, não que eu ouvi ele falar em meu ouvido, mas no que está escrito no Evangelho. No Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João está escrito tudo que Jesus fez, praticou, falou. Ali ele falou, ali está registrado lá na Bíblia, no Evangelho, que ele falou a seguinte frase: se permanecer na minha doutrina, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se nós permanecermos na doutrina de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, no que Jesus nos ensina a fazer, nós vamos conhecer a verdade e essa verdade vai nos libertar.
Libertar do vício, libertar das enfermidades, libertar dos problemas psicológicos, problemas sentimentais, libertar de tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos machuca, que nos prende. Entendeu? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus senão através do caminho, da verdade e da vida, que é o próprio Cristo Jesus.